Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje a número 5, Conselhos para Famílias. Se você não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever, você possa dar um joinha e você possa compartilhar esse vídeo com outros irmãos e também você possa clicar no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos, amém? Amém, é isso aí. Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida, obrigado pela essa lição da Escola Sabatina, que o Senhor nos dê iluminação para que possamos compreender, falar, praticar e que outros irmãos que estão também nos assistindo possam colocar em prática nas suas vidas. Amém, Senhor. Lhe pedimos, Senhor, não que haja mérito em nós, mas com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Antes da gente começar a lição, queria mandar um abraço para o irmão lá, o André de Santa Catarina, que nos assiste sempre às nossas lições. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe sua família e todos os irmãos que estão nos assistindo aí em Santa Catarina, ok? Deus seja louvado. Amém. Então o texto para nós começarmos aqui a nossa lição está em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele te endireitará as tuas veredas, os caminhos. Olha que benção. Que coisa, né, Alexandre? E é forte esse texto, porque se você pegar o restante do verso, no capítulo 3 ainda, tem mais dois versos, Alexandre, né, da continuação aí. Olha só que fala no capítulo 3, agora o verso 7 e o 8. O 7 fala assim, ó: não seja sábios aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e se afasta do mal. E isso será saúde, né, para o seu umbigo, né, e medula para os seus ossos. Olha que benção. Então, já começa mencionando, né, para o homem não seguir o seu próprio coração, achando que ele é sábio o suficiente, não achando que ele é muito inteligente, porque ele nunca vai errar, porque ele é inteligente demais, né? Está dizendo bem claramente, porque se você está agindo desse jeito, você vai sofrer consequências, porque o ser humano é falho, né, Alexandre? O ser humano é falho. E ainda mais que não fala nesse ponto de vista aqui que a lição apresenta conselhos para famílias, ainda mais no contexto familiar. Tem pessoas que se acham muito inteligentes, se acham muito sábias para poder comandar a família dele sozinha. Não é assim que funciona. Nós precisamos de Deus, irmãos. Nós precisamos de Deus para conduzir nossa família. Nós precisamos de Deus para conduzir, para educar nossos filhos. Nós precisamos de Deus para poder lidar no dia a dia os problemas que possam vir, talvez problemas externos ou talvez problemas internos mesmo na questão conjugal. Tem vários problemas que podem ocorrer, porque Satanás nunca quer deixar o seu povo em paz, não quer deixar o povo de Deus em paz, a gente sabe disso, né? Então ele vai fazer de tudo para tirar a paz dos filhos de Deus. E Alexandre, tem um texto aqui que eu quero ler, que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Essa versão aqui, irmãos, essa aqui foi uma versão promocional da igreja, né? Aqui onde nós moramos, no nosso distrito, a associação que promoveu, vendeu uma época esse livro aqui completo, viu, irmãos? Completo, vendeu a R$3. E ele já vem com estudo, Alexandre, no final, né? Aí não sei se a associação vai fazer de novo, mas seria bom, né, se colocar, porque esse livro é excelente. E aqui nós temos na página 306, deixa eu chegar aqui, sim, 306, o capítulo aqui é Psicologia e Teologia. Olha só, aqui tem um subtítulo bem interessante: os princípios aplicam-se a todas as circunstâncias. Ó, princípio se aplica a qualquer circunstância. Continua: o Senhor emitiu sua voz em sua santa palavra. Essas benditas páginas são repletas de instrução e vida em harmoniosos sons de verdade. São perfeita regra de conduta. São dadas instruções, expostos princípios que se aplicam a todas as circunstâncias da vida, embora possa acontecer que algum caso especial não seja mencionado. Não é deixado de ser revelado nada que seja necessário a um completo sistema de fé e um correto curso de práticas.
todo dever que Deus requer de nossas mãos é esclarecido por meio das Escrituras, né? E se alguém olha só, e se alguém perde a vida eterna, será porque tal pessoa era presunçosa, confiante em si, cheia de vãos conceitos, não confiando somente nos méritos do sangue de Jesus para a salvação. Não se desviará do reto caminho nenhum dos que humilde e honestamente tomarem a Bíblia como guia, fazendo dela seu conselheiro. Então, olha só que coisa fortíssima, né? Então, muitas pessoas ficam reclamando, Alexandre, dos problemas. É claro que as pessoas aí fora, no mundo aí fora, as pessoas que não conhecem a Deus não sabem a solução, eles estão precisando, eles estão em trevas, né, Alexandre? O problema não são as pessoas que estão nas trevas lá fora, o problema são os que são chamados de filhos da luz, esses enfrentando problemas. Por que estão enfrentando problemas? Porque não seguem a palavra. Sim. Porque se seguisse a palavra, Alexandre, não ia ter problema nenhum. E aqui já começa, né? O texto fala, não te estribe no seu próprio entendimento, não fica achando que você sabe. Entendeu? É isso que acontece. Então é para confiar no Senhor de todo o coração que fala. E não ficar no seu próprio entendimento, né? Reconhece Deus em todos os caminhos e Ele endireitará os nossos caminhos. Glória a Deus. A gente reconhecer Deus em todo o nosso caminho, na família, na alimentação, no vestuário, no trabalho, no entretenimento, a gente vai ficar sempre no caminho certo, né? Sim, e você não vai ter nenhum problema, porque o próprio Espírito de Deus, porque você não é um homem, não é uma mulher rebelde, o próprio Espírito do Senhor vai falar para você, ó, esse é o caminho, andai por ele, não, olha, esse caminho aí vai dar errado. Porque você não é rebelde, seu ouvido vai estar atento à voz do Espírito de Deus, sabe? Agora, homem e mulher rebelde, ele endurece o coração, ele cala a voz do Espírito Santo, e aí tem uma hora que mesmo que o Espírito Santo fale, ou use alguma pessoa para alguma coisa, ele fala, isso não é para mim. E aí acontece as coisas ruins, ele reclama porque Deus não ajudou, Deus não protegeu. Então, para a gente entender o caminho de Deus, irmão, para a gente ficar sempre no direito aqui, nos caminhos de Deus, e conhecer Ele em todos os nossos caminhos, nós temos que estar com Bíblia e o Espírito de Profecia. Só isso. O resto é outras coisas, irmãos. É Bíblia e Espírito de Profecia. Esse é o caminho inspirado, amém? Amém. Vamos no domingo agora? Ame a mulher certa. Ricardo, lê Provérbios 5. Vamos ler esses versos aí, todos que é interessante, do 3 a 14, Ricardo. Capítulo 5, perdão, verso 3 até o verso 14. O verso 3 começa assim, Alexandre. Olha só. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o absinto, e agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno, para não poderes, né, a vereda da vida, e seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-lo. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me, e não vos afastais das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da sua casa, para que não des a outro a tua honra, e os teus anos aos cruéis, para que estranhos não se encham da tua riqueza, e teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como eu odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. E não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Então vamos ver a né? consequência aí de um casamento errado, totalmente falar a palavra de Deus, fora desse conselho que Deus deu aqui. O que pode acontecer? Bom, você sabe, né, Alexandre? Uma coisa bem clara, e os irmãos sabem disso, os irmãos não nos deixam mentir, porque os irmãos sabem que é isso, os irmãos veem no dia a dia essas coisas. Quando não há Deus, a questão não tem como a pessoa ter paz, Alexandre. Sempre vai haver problemas. E interessante, olha um exemplo da Bíblia quando a pessoa não deixou Deus tomar a frente. Um caso dele é Sansão, lembra o Sansão? Sim. O Sansão, ele era jovem, viu, irmãos? E tem muitos jovens, irmãos, que agem como ele até hoje. Interessante que o Sansão era costume, né, Alexandre, da época,
pelo menos ali, eu acho que até hoje talvez o Oriente Médio tem esses bons hábitos, né, de apresentar o pai pedir, né, esse tipo de coisa. Meu filho gosta da sua filha e tal. E aí ele fala assim: não, pai, eu gostei de uma moça, pai, eu quero me casar. E o pai fica até contente, né, vai ter casamento, meu filho e tal. Eu falo: tá bom, mas quem é? Eu fico só imaginando, sabe? Quem é? Ah, vamos lá, é lá na terra dos filisteus. Nossa, eu fico pensando, acho que o pai quase infartou. Sim. E o homem falou: meu filho, não tem moças aqui em Israel? Não tem tantas meninas bonitas aqui, rapaz. Pra que você vai querer arrumar confusão lá? E olha a resposta dele: não, pai, mas é essa que me agrada. Foi essa que fez meu coração bater. É essa que eu amo. Essa é a mulher da minha vida, não é? E ele insistiu, perturbou tanto o pai que o pai não teve jeito, teve que ir lá. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Ou seja, julgo desigual. Sim. Não tem como, Alexandre, é complicado. É complicado, aí é morte, perda da honra. Sim. E bens, né? Você perde tudo, né? Então, perde tudo que Deus dá, você joga tudo por água abaixo, né? E a vida de Sansão a gente viu, mesmo que no final ele foi salvo, mas poderia ter sido diferente, né? Poderia, e interessante que aqui fala, né? E aqui fala do rapaz, né? Do jovem, né? Indo atrás de uma mulher adúltera, né? Sim. Ainda tem essa. É claro que isso aqui se aplica não somente para a mulher. O fato de Salomão estar falando a respeito de uma mulher não significa que só mulheres possam trabalhar esse tipo né, com essa linha satânica, né, para atrapalhar a vida dos outros. Homens também. Sim. Né? E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com isso, porque tem pessoas, né, que colocam no coração depois, Alexandre, sabe? Uma coisa interessante. Ah, porque é minha fraqueza. Já viu, Alexandre? O pessoal fazendo minha fraqueza, eu não aguento, né, viver sem mulher, eu não aguento, eu olho para uma mulher, eu já fico interessado naquela mulher, mas você tem sua esposa, rapaz. E Cristo proveu meio de escape, irmão. Ninguém está com desculpa. Ninguém tem desculpa. Alexandre, olha só, eu quero ler aqui. Você já puxou um assunto bem interessante. Jesus deu meio de escape para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de situação, qualquer pecado, irmão. Aqui, ó, a ciência do bom viver. A ciência do bom viver. Página 175 aqui, irmãos. Olha, irmãos. Creia na palavra de Deus. Toma posse dessa palavra de Deus aqui. Creia, viu? Que Deus é poderoso, irmãos. Olha só o que diz aqui, Alexandre. Página 175, a ciência do bom viver. Aqui está falando assim: obra em favor dos intemperantes. Olha só o que diz. Os que põem em Cristo a confiança não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário. Eles não devem ficar escravizados por isso. Apesar de ter hábitos, a gente sabe disso. Não tem que ser escravo. Hereditário, Olha só, ainda continua. Hereditário ou cultivado. Não pode ser escravo nem naquele que ele uma vez ele praticou, ele caiu. Sim. Em lugar de ficar subjugados à servidão da natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Olha aqui, fala mais, irmãos. Agora a parte mais forte. Deus não nos deixou, irmãos. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria e limitada força, Alexandre. Olha só que coisa poderosa. Jamais, olha só, jamais ele deixou. Ainda diz mais aqui, ó. Sejam quais forem nossas tendências herdadas, irmãos, ou cultivadas para o erro, podemos vencer. Amém. Amém. Ainda continua. Mediante o poder que ele nos está disposto a comunicar. Então, amém. Deus, irmãos, se tem uma coisa que Deus está interessado, irmãos, uma oração que Deus está interessada a atender de seus filhos, é aquela que o Filho de Deus pede: Senhor, me liberta do desejo de pecar. Eu não quero mais te desonrar. Me fortaleça, Senhor. Eu não quero mais pecar. Tira de mim. Mas não era falso, não é que muita gente faz hoje, Alexandre. Tem muitas igrejas, as pessoas agem assim. Eu não sei se os irmãos aí talvez já perceberam. Tem pessoas que pedem perdão pelos pecados. Pedem como se fosse uma coisa automática. Como se fosse beber água. Sabe? Pediram perdão pelos pecados. E fica até automático. Perdão nossos pecados em nome de Jesus, amém. Né? E vai lá nos púlpitos e faz a oração. Agora, irmãos, nós já falamos outra vez aqui, em umas outras gravações. Mas quantas vezes, irmãos, a gente viu alguém, né, subindo no púlpito, falando assim: Senhor, tire de nós o desejo de pecar. Nos dê poder para que nós não venhamos mais a pecar contra ti. Porque Davi mesmo falava que ele queria o quê? Que Deus limpasse o seu coração para que ele não viesse pecar contra ele. Mas você não vê muitos cristãos hoje, pelo menos da nossa era,
falando isso, esse tipo de coisa assim, eu tiro de nós o desejo de pecar. Parece que o amargo virou doce e o Sim. doce virou amargo, né? Aquela pessoa que enfatiza assim, eu sou pecador, eu não venço mesmo, essa é exaltada. Aquele que, eu quero vencer, eu quero buscar o Senhor para buscar vitória, esse daí tá cheirando a heresia. Sim. Então, inverteu as coisas, né? Satanás é bem habilidoso para fazer essas coisas. Né? Faz as pessoas, e sabe o que é interessante? E aí nós temos muitas igrejas, irmãos, muitas igrejas estão criando, e quando eu falo muitas igrejas, está incluindo a nossa, a Igreja Adventista Sétimo Dia. Tem muitos, nós estamos criando, irmãos, uma legião de crentes incrédulos. Sim. Ele crê em Jesus. Ele crê que Jesus faz qualquer coisa, Alexandre. Ele crê que Jesus até ressuscita morto. Ele crê, rapaz. Ele crê que Jesus abre a porta de emprego. Ele crê que Jesus tira a pessoa lá do leito de dor, talvez com câncer terminal, ou talvez o HIV, ou coisa pior, a gente não sabe. Ele crê que Jesus pode fazer um milagre para restaurar uma vida, mas não crê que Jesus pode tirar o gosto dele de pecar. Sim. Olha que coisa, olha que incoerência. Nós, todas as igrejas, irmãos, eu acredito que sejam todas, viu? Tem uma legião de crentes incrédulos em todas as igrejas. A época Laodiceia, ouro, né? Entendeu? E aqui você vê, Alexandre, quando fala de homens e mulheres assim, e tem uma perguntinha aqui, olha só, Alexandre, que fala aqui embaixo, ó. Imagine alguém, é a pergunta de rodapé. Sim. Imagine alguém que esteja sofrendo com tentações sexuais, capazes de destruir o casamento. Qual conselho você daria a essa pessoa? Irmão, vamos ser bem claro. Eu vou falar assim: ó, irmão, ó, Alexandre, sinto muito, viu? Não tem como, não é? É só fraqueza, você vai ter que carregar isso mesmo, né? Entendeu? Na volta de Jesus, quem sabe? Ou então aquele texto: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fé a Deus que não deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes dará o escape. Deus dá. Então, olha só que coisa. Eu posso falar, não, é fraqueza humana mesmo, né? Na volta de Jesus vai consertar tudo. Ou eu posso falar, não, Deus tem poder, meu irmão. Confia nele que você vai ser liberto. Lembra de Caim e Abel? O que Deus falou para Caim? O pecado está na porta. Convém você dominar. Dominar. Sai fora. Fuja. Fuja da aparência do mal. Então o Deus deu a faculdade, irmão, de escolha para cada ser humano. Sim. E através de Cristo Ele deu o poder da gente pode suportar. E se livrar. Isso. E se livrar. Jesus. Porque quando a gente fala de suportar, que é verdade, Deus dá capacidade mesmo, mas quando fala suportar, ainda dá a intenção de que Ele pode estar perto, perturbando direto, mas é se livrar também. Se livrar daquilo ali. Ser liberto. E a Bíblia fala que Satanás tenta várias vezes, depois ele cansa daquilo ali, sabe que não está dando certo, ele vai poder talvez trazer outra coisa, até a volta de Jesus e trazer outra coisa, ele não quer deixar o Filho de Deus em paz, a gente sabe disso. Mas aquilo ali você vence, Deus tem poder. E a cada tentação o ser humano cresce espiritualmente e cresce músculos espirituais e ele vai ficando mais forte, né? Sim, glória a Deus, glória a Deus. Então nós temos que ter isso em mente, irmão. Deus dá poder para consertar tudo, para corrigir tudo. Agora um chamado, segunda-feira, um chamado aos pais, Ricardo, isso é interessante. Lê para nós aí Provérbios 13, verso 22, 27, 23, 24. Eu vou ler Provérbios 14, 26. Olha só, Provérbios 13, verso 22. Verso 22 fala assim: o bom homem deixa uma herança aos filhos, e os filhos dos filhos, e a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha lá. Que coisa forte, né? Aqui tem o verso 27 agora. 27. Não, é capítulo 27. Capítulo 27, verso 23. Isso. Capítulo 27, deixa eu achar aqui. Achei. Isso, verso 23 e o verso 24. O verso 23 diz assim: sê tu diligente para conhecer o estado dos teus rebanhos, e olha bem para as tuas manadas, porque as riquezas não são para sempre, e a coroa dura cada geração. Aí o Provérbios 14, 26. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E aqui Provérbio 15, verso 1 diz assim: a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Verso 18 diz aqui, verso 18 fala assim, capítulo 15, verso 18, aqui: um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. E o capítulo 16, verso 32, tá aqui, diz assim: aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso,
e o que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Olha, Provérbios 15:27. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Amém. E aqui tem o capítulo 29, o último, né? Isso. Verso 17, que fala assim: corrija o teu filho e te dará descanso. Sim, te dará deleites, né? Ele dará deleites à tua alma. Então, será o seu orgulho. Todos os textos que a gente leu, vamos ver os conselhos aí, um chamado para os pais, conselho. O que os pais, para ter uma família firme, tem que ter aí? E aqui é interessante quando falou dos. Aqui a gente vê que tá falando dos pais, né? A gente porque Salomão ele apresentava o pai ali, né? É claro, mas aqui é pro pai e pra mãe, a gente sabe disso. O pai tem a sua parte e a mãe tem sua parte. Você vê aqui falando da parte do pai, né? Se preocupando em dar uma estrutura para o seu filho, né? Assim, o trabalho, para poder manter seu filho, mostrar isso para o seu filho, para sua filha, na questão do valor das coisas, não pegar nada que é dos outros, porque ele é um homem trabalhador, a mãe é uma mulher trabalhadora, ser honesta, né? E teme a Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa de fé, porque isso você vai estar alimentando a religiosidade na sua criança, né? Veja, ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, né? Ele não fica estourando, né? Ele não fica com ira, isso, assim, do nada, né? E sempre você tem enfatizado isso aí, para os filhos, quem é o representante de Deus na casa? O próprio pai e a mãe. Então, são eles que são representantes de Jesus. Como? Então, se ele é uma pessoa que, igual o texto fala aqui, que não dá ao suborno, não mente, mas se ele é o contrário, a criança não tem como falar, irmão, não tem como apresentar esse texto para a criança e a prática ser o contrário. Outra, não porque tem como. O que vale para ela é a prática. O livro que ela vai ler, a Bíblia, são os pais. Sim, essa é a Bíblia que eles vão ler. Verdade, Alexandre, que o Jesus dele é o pai e a mãe. O pai e a mãe. Né? Porque se Jesus é tão bom, então por que meu pai e minha mãe são assim? Então, mas se ele ensina uma coisa na igreja, por que aqui meu pai faz corrupção? Por que meu pai passa farol vermelho? Por que meu pai corre quando chega perto das câmeras ele freia? Por que ele paga suborno? Mas ele é da igreja. Então a cabeça da criança o que vai fazer, Ricardo? Vai falar assim, não, na igreja a gente pode até ser bonzinho, mas lá fora a gente pode fazer gambiarra. Não tem problema, não tem problema. Meu pai e minha mãe sempre ensinou. Meu pai me ensina a quebrar as leis, a quebrar as regras. E aí quando eu quebro as regras também, ele começa a reclamar. Aí quando vem alguém que prega que nós temos que guardar os 10 mandamentos da lei de Deus completa, aí, tô louco, ninguém nunca guardou, nós não guardamos nem na sociedade, não tem como. Então gera essa geração que nós estamos vendo. E eles falam assim, desde que nossos pais era sempre assim. Isso, misericórdia. Misericórdia. Povo do Egito. Olha aqui, irmãos, mais outro livro. Esse aqui é falar diretamente de família, né? Orientação da criança. Esse aqui, irmão, foi a primeira edição lançada no Brasil, tá? Aqui no capítulo 28, logo na primeira parte, que fala assim, seja os pais um modelo de veracidade, um modelo a seguir. Olha só, Alexandre, olha, isso aqui é forte, meu Pai do céu, que Jesus tenha misericórdia dos pais cristãos, se tiverem agindo desse jeito. Olha só, nunca permitais, irmãos, que vossos filhos tenham qualquer coisa que se pareça com desculpa para dizer. Olha, de novo, nunca permitais que vossos filhos tenham qualquer coisa que se pareça com desculpa para dizer, mamãe não diz a verdade. Olha. Papai não fala a verdade. Veja, não dê motivo para o seu filho chegar um dia, não, meu pai mente, minha mãe mente. Olha só que misericórdia, né? Ainda continua, porque estamos falando de crianças aqui, Alexandre. Ainda continua, olha só. Ao serdes julgados nas cortes celestiais, far-se-á o registro contra o vosso nome. Enganador? Olha só que bonito. Você é um enganador. Porque você ensinou seu filho a ser mentiroso, né? Você é um enganador. Ainda continua. Será a vossa prole pervertida pelo exemplo dos que deviam ter guiado no caminho da verdade? Em vez disso, não entrará o poder convertedor de Deus no coração das mães e dos pais? Não se permitirá que o Espírito Santo de Deus deixe suas marcas nas crianças? Olha, como você falou, Alexandre, um pouquinho antes, que o Jesus dele, né, a Bíblia que eles conhecem, está tudo no caráter, no caráter do pai, no caráter da mãe. E aqui já fala que o pai e a mãe não dê lugar para o seu filho, para o seu filho duvidar dele. Imagina, desde criança, o filho olha para o pai e fala, não, meu pai mente, meu pai fala, mas não cumpre nada não, minha mãe não cumpre nada não. Vixe,
É que nem aquele ditado, né, Alexandre? A gente conta muitas vezes até como piada, as pessoas falam isso como piada, né? Para ver que uma criança, que a criança não gosta de mentir. A pessoa bate na porta, você não quer atender, né? Aí você fala assim, vai lá e atende, né? Aí fala assim, qualquer coisa, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Aí fala assim, então a sua mãe tá? Fala, não, ela disse que não tá. Ela vai falar na cara, porque você falou isso mesmo, ela disse que não tá. Então, chega até a ser cômico, na verdade. Chega até a ser cômico, porque criança pequena vai falar isso mesmo. A criança é verdadeira. Vai ser verdadeira. Ela não sabe. Por enquanto, depois que o tempo ela começa a aprender. Mentir, aí pronto. E olha só que tem mais aqui, fala de disciplina no lar na página. Aquele que eu li, irmãos, tá? Eu esqueci de falar a página. É na página aqui. Nesse aqui é 150, tá? Página 150. Tá? Que fala deixa eu pegar aqui direitinho, porque às vezes os irmãos querem conferir, né? E deixa eu só passar aqui o capítulo, né? Peraí, deixa eu passar aqui. Eu acabei comentando aqui, acabei esquecendo. Ó, o capítulo aqui, irmãos, é o capítulo 28, tá? Fala de veracidade. E nessa versão é página 150. Agora o que eu quero ler está na página 239. 239. 32. Aqui, peraí. Tá quase. 39, achei. E o capítulo é disciplina no lar. Olha só. Os pais devem unir-se na disciplina. Olha só se isso não acontece, irmãos, muitas vezes. Deve sempre a mãe ter a cooperação do pai em seus esforços para pôr nos filhos o fundamento de um bom caráter cristão. Um pai compassivo não deve fechar os olhos às faltas dos filhos por não ser agradável ministrar a correção. Ele não está afim, né? Então ele pode fingir, não, que eu não quero corrigir meu filho. Olha o que fala. Princípios retos devem ser estabelecidos na mente das crianças. Se os pais estiverem unidos nessa obra de disciplina, a criança compreenderá o que dela se requer. Mas se o pai, por palavras ou pelo olhar, mostrar que não aprova a correção que a mãe aplica, e se achar que ela é estricta demais, e julgar que deve compensar a severidade afagando e restringindo, né, e transigindo a criança será arruinada. Os pais condoídos praticarão insinceridade, e a criança logo saberá que pode fazer o que quer. Olha só que coisa. Os pais que cometem esse pecado contra os filhos são responsáveis pela ruína de sua alma. Ele está falando que está cometendo um pecado contra o próprio filho fazendo isso. Porque a mãe fala uma coisa, a mãe fala A, o pai fala B, né? Então aí fica difícil. Aí é um lar dividido. É um lar dividido. É um lar dividido, aí vai dar confusão na criação dessa criança. Misericórdia, irmãos. Então, irmãos, nós devemos ter um chamado para os pais, andar na palavra do Senhor, né? Buscar Bíblia, Espírito, você tem orientação, a gente tem Bíblia, a gente tem orientação da criança lá adventista, não tem como errar. Se errar, a falta não está em Deus, está em no homem, está em nós mesmos. Não colocamos em prática, porque se a gente colocar em prática, ó, não tem como falhar. Sim. Não tem como falhar. A criança é criada nos caminhos do Senhor, né? Amém. Então vamos terça-feira agora, correção com amor, é importante. Vamos ver aí, cara, Provérbios 10, 17, você lê Provérbios 10, 17, e eu vou ler Provérbios 23, 13. Capítulo 10, verso 17, diz assim: aquele que está no caminho da vida, guarda a instrução, mas aquele que recusa a reprovação erra. Provérbios 23, 13 e o 14, olha lá. Não retire da criança disciplina, pois se afustigará com a vara, não morrerá. Tu afustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno, da perdição. E o capítulo 29, Alexandre, verso 1, diz assim, ó: aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído, sem que haja remédio. E o verso 15 desse mesmo capítulo: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Então, qual é a importância da disciplina aí para uma criança? Você viu que interessante, né? Nós lemos aqui uns versos, um trecho aqui da orientação da criança, mencionando que o pai e a mãe têm que orientar, mostrar o caminho. E aí quando a criança percebe que ela pode fazer o que quer, sim, porque vai ter sempre quando vir do lado vai ter apoio do outro, então ela tem um domínio. E isso daí, bem claro, ela falou, a mensageira do Senhor disse que os pais que transigem com isso
né, eles estão pecando contra o próprio filho. Porque aquela criança no começo, ela está formando o seu caráter. E muitas coisas sobre certo e errado, ela não tem plena compreensão ainda. Se ela vê que ela está ganhando aquilo ali que está sendo vantajoso para ela vai continuar naquele mau hábito. Não é verdade? Então você pode ver quantas vezes quantos filhos de crente a gente vê aí tendo maus hábitos, atitudes ruins, atitudes vergonhosas, porque os pais passam a mão na cabeça do filho, ou porque os pais não chamam atenção, ou porque os pais brigam talvez com alguém que chama atenção. Uma coisa que eu fico vendo, Alexandre, triste, é com os diáconos da igreja. Porque os diáconos, a gente sabe que os diáconos, eles quando são lá, são chamados, né, eles são chamados por Deus para fazer, eles vão com tanta alegria, sabe, Alexandre? Para cuidar da igreja, para cuidar daquelas crianças, dos jovens, né? E eles vão lá, ali são homens, os diáconos são homens ali que eles vão lá dar conselho, para zelar pela casa de Deus, não somente pela estrutura, mas pelas vidas também, principalmente dos jovens. Aí você vê jovens desrespeitando o diácono. Aí o diácono chama a atenção do menino. Menino, vai para tal lugar, menino. Que bagunça é essa? O que é isso? E aí chama o pai. Aí o pai fala assim: não fala mal, não grita com meu filho, não pega no pé do meu filho. Ele mesmo está vendo que o filho dele está desrespeitando o diácono, que é o irmão mais velho, que tem idade para ser o pai dele, no mínimo o pai dele. E ele apoia a conduta dele. Apoia a conduta do menino. E aí, isso tornando o pai ou mãe, né? Porque a gente sabe disso. Aí eu fico com dó. Aí quantas vezes a gente vê diáconos, talvez o irmão pode falar. Se for verdade, o irmão pode até comentar isso, né, Alexandre? Se isso acontece ou não. Às vezes o diácono fica até se sente assim. Você entrega até o cargo. Entrega o cargo, ou então já não. Ele sabe que tem que fazer aquilo ali. Ele sabe que tem que fazer aquilo ali, mas ele nem vai fazer mais, deixa o jeito que tá. Aí vira bagunça, que a gente vê em muitas igrejas, reverência. Cada um faz o que quer, vira aquela, como sem lei, irmão, é anarquia. E aqui o provérbio, gostei, que falou assim: não aparte a vara da criança, ela não vai morrer. Não. Ao contrário, você livrará ela da perdição. Sim. Mas é claro, correção com amor. Os pais têm que ter a correção, irmão. Falou, não respeitou, não deu ouvido, varinha. Sim. Não tem como. Não tem conversa, Alexandre. Sim. Nessas horas, quando você vai lá, quando a conversa não resolve, Alexandre, a pessoa tem que chegar. É um conselho bíblico. É bíblico, é Deus que mandou. Não vem filósofo, educador falar outra coisa que está fora. Tem que estar Bíblia, Espírito e profecia. Tem que estar fundamentado. Não tem como não. Então é complicado mesmo, Alexandre. Diante os homens filósofos querer achar que é melhor do que Deus, porque não é. Não, nós estamos com uma nova ideia aí. Foge desse negócio, dessa disciplina. Bíblia, Espírito e profecia. É Deus que criou o ser humano, ele sabe, ele é o mestre dos mestres, o educador dos educadores. Sim, é verdade, Deus sabe mesmo, porque você pode ver que quando o mecânico ele vai lá e faz um carro, ele sabe como é que funciona o motor, foi ele que montou, foi ele que fez tudo. Então Deus sabe como é que funciona o ser humano. Então, se ele falou que tem certas situações que tem que pegar a vara e dar umas varadas nas pernas, sim, tem que dar e pronto. Sim. Então, porque se tivesse outro jeito, ele falaria, faça isso. Sim. É claro, nós sabemos que quando chega esse ponto, tem que mostrar o porquê que a pessoa está acontecendo isso. E né? o conselho lá de sobre a orientação da criança fala que não corrigiam a criança com raiva na hora. Deixa passar aquele fogo da raiva, depois corrige a criança, para não corrigir a criança com ódio, não pode corrigir. Porque de vez de você tirar um demônio, você põe 10 na criança. Misericórdia. Com ódio não. É verdade. E aqui, irmãos, Testemunhos para a Igreja, volume 4. Fala a respeito disso, dos pais e os filhos, né? Aqui fala assim, olha, o capítulo Prepare para a volta de Cristo, na página 313, a última página desse capítulo. Fala assim, homens e mulheres que professam reverenciar a Bíblia e seguir os ensinos, deixam de praticar o que ela requer em muitos aspectos. Na educação dos filhos, seguem sua própria natureza perversa, em vez da revelada vontade de Deus. Essa negligência do dever implica na perda de milhares de vidas, Alexandre. Olha só. A Bíblia expõe regras para a correta disciplina dos filhos. Fossem esses preceitos de Deus acatados pelos pais, veríamos hoje diferente classe de jovens a apresentar-se na arena de ação. Mas pais que professam ser leitores e seguidores da Bíblia procedem diretamente em contrário aos seus ensinamentos. Olha,
Ouvimos o grito de tristeza e angústia de pais e mães que choram a conduta de seus filhos, mal reconhecendo que estão trazendo sobre si essa tristeza e angústia, arruinando os filhos por sua errada afeição. Não reconhece as responsabilidades que Deus lhe deu de educar os filhos de modo a adquirir hábitos corretos desde a infância, Alexandre, desde a infância. Desde a infância. Aí o menino cresce, né? A menina cresce, ele fica jovem. Aí você quer corrigir depois que já estão mais velhos. Aí fica difícil. Aí é difícil, né? Ó, eu sei, Alexandre. A árvore cresce torta, para consertar, como é que conserta? É difícil. É claro, irmãos, que esse texto daqui, nós estamos lendo esse texto aqui para pessoas que têm o pleno conhecimento da palavra de Deus, que já foi instruído, né? E depois eles tiveram filhos e aí eles já sabem como é que funciona. Nós não estamos falando de pessoas que porventura, né, estava nas trevas lá e o Senhor Jesus alcançou, né, Alexandre? Sim. E ele veio com a família dele, ou então ele veio, mas os filhos dele não veio ainda. E ele, ao ler isso daí, ele fica triste. Logo que fica triste, porque ele pensa assim, poxa, se eu soubesse disso antes, eu podia ter criado o meu filho diferente. Sim, nós não estamos falando aqui de impossibilidades. Nós estamos falando de, é difícil. Sim. Uma criança que é ensinada a falar os caminhos do Senhor para depois ela entrar, é difícil. É muito sofrimento, né? Mas não é impossibilidade, não existe possibilidade. Não existe impossível para Deus. Pessoas aí que é tremendo de um bandido, de uma pessoa degenerada na sociedade, e ela se converte. Sim. Foi criada sem estrutura nenhuma, então não tem possibilidade. Com Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então nós temos que ter essa esperança e confiança. Sim. Então, só terminando, irmão, viu? Quando nós lemos esse texto, quando eu acabei de ler, foi voltado para pessoas que já estão firmadas, já têm conhecimento e tiveram filhos. Até porque é testemunho para a igreja. É para a igreja. É os que já estavam na igreja. E porventura tiveram filhos. Sim. Não está falando daqueles que vieram com seus filhos. Sim. Esses também que vieram com seus filhos, Deus é poderoso para poder transformá-los. Agora, esses homens aqui, esses homens e mulheres, irmãos, que estão dentro da igreja e estão agindo desse modo, eles estão pecando e gravemente. Sim. Porque os outros fazem ignorância, né, Alexandre? Sim. A orientação da criança, irmão, tem uma mensagem muito bonita aqui, a recompensa para pais e mães. Aqui vai falar das mães, pais e mães, os pais, né, foram fiéis, ó, página 564. Quando se assenta ao juízo, os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa da glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido, indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Glória a Deus. Então aqui está falando de crianças que receberam vara, foram castigadas, foram amadas, corrigidas, e quando ela estiver lá, muito obrigado. Obrigado Deus por ter dado essa mãe para mim, esse pai que me corrigiu. E hoje estou aqui graças a eles. Porque eles ouviram a sua voz e me ensinaram o caminho. Então, irmãos, a criança pode até se alegrar quando ela não é corrigida, faz o que quiser, mas depois quando ela tiver mais de idade, ela entrar no juízo, ela vai falar. Que tem outros textos que falam assim, que Herodes, aqueles homens grandes e maus, vai se encontrar com a mãe deles. E Deus, eles vão perceber, por causa da mãe, a educação das mães, que eles foram assim, estão perdidos para sempre. Sim. Misericórdia. Formou caráter por mal, né? Sim. Misericórdia. Irmão, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que talvez a gente pense que está formando o caráter dos nossos filhos para o caminho bom, a gente pode estar formando o caminho das trevas dentro da igreja. Sim, porque às vezes a gente está achando que dá os bens para as crianças, eu estou dando tudo para ela, tudo que eu não tive. Os pais às vezes falam, tudo que eu não tive no passado, estou dando tudo para ela, estou dando o carrinho que ela quer, o brinquedo que ela quer, eu estou bem feliz. Mas a criança não quer os bens, ela quer bem, ela quer estar com os pais, ela quer amor, sim, contato com a criança, não quer coisa, irmão, não. Olha, se coisas deixassem as pessoas felizes, criassem no caminho certinho, os ricos seriam os primeiros filhos que estão no céu. Porque o que eles dão de coisa, pode dar coisa. Então as crianças querem o amor, o convívio, não quer coisas. E Alexandre, você vê, né, no nosso contexto da igreja, quantos jovens, né, rebeldes, Alexandre, rebeldes porque os pais ensinam eles a rebeldia, né, e dentro da igreja. Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça dentro da igreja. E aí você vê jovens em relacionamentos destrutivos, sabe? Porque os próprios pais também não orientam no caminho, né? E quantas vezes você talvez vê, aí o filho vai lá
ou a filha se envolve em relacionamento desaprovado pela palavra de Deus, né? Quando a gente fala desaprovado, irmãos, viu? Eu tô me referindo de pessoas que não temem a Deus, né? Que não têm respeito por Deus nem por seus mandamentos. E aí tem pessoas que falam, ai, que bonitinho, que casalzinho bonitinho. Às vezes os próprios membros da igreja, ai, que casalzinho bonitinho, olha, ele é bonito mesmo, ela é bonita mesmo. Mas não fica, em vez de chegar e falar assim, meu filho, essa menina teme a Deus? Esse menino teme a Deus? Não fala, então sai fora, isso aí não dá certo não. Em vez de falar isso, não falam, muitos não falam. Eles falam, ai, que bonitinho, muitos falam que bonitinho, é um casalzinho bonito, né? Ou então falam assim, ó, eu quero comer bolo nesse casamento. Gente, não é mentalidade de muitas pessoas? É mentalidade mundana, crianças com 13, 14 anos namorando, e os irmãos, em vez de incentivar, deixar de incentivar, elas incentivam. Alexandre, olha, elogiam. Sim. Misericórdia. E olha, isso. Se lê o lado adventista, irmão, fala que essa idade não tem nada a ver, não tem amadurecimento mental para namoro. Mas, Alexandre, agora eu vou falar uma coisa com você. Nós falamos de crianças, adolescentes. Agora eu vou falar de jovens. Eu vou contar um testemunho meu. Eu lembro que quando eu era jovem, né, eu fui com um amigo meu visitar uma igreja. E aí nós fomos visitar a igreja, fomos numa quarta-feira, nós participamos do culto ali, tinha poucas pessoas. E aí falou assim, ô irmão, volta no sábado, né? Volta no sábado, queridos, volta no sábado, né? Aí eu falei, tá bom, a gente vai voltar, a gente vai voltar. Né? Eu era novinho na igreja, eu era novato, então assim, eu tinha acabado de batizar, tinha feito o quê? Uns 4 meses, 5 no máximo. Esse meu amigo tinha acabado de batizar uns 2. Aí nós fomos no sábado. Aí no sábado nós estávamos lá, participando do culto, né? O irmão que nos chamou, porque era a igreja que nós não conhecíamos, né? Nos chamou, não, vocês vão ser na minha casa, tal. Eu falei, beleza, que bom, né? A gente ficou todo contente pelo acolhimento, né? Você é novo e você vê aquele acolhimento, você fica, nossa, tão feliz, né? Que você não conhece, né, Alexandre? Quando a pessoa está lá fora nas trevas lá, a gente não tem esse tipo de acolhimento, sabe? Mas aí, olha, vamos direto no assunto. Aí apareceu uma pessoa, um homem, cabelo branco, Alexandre, branco, alvinho, Alexandre. Chegou e falou assim, ô menino, ainda bem que vocês vieram, ó. Tá cheio de menininha aqui. No sábado, irmãos, esse homem falou isso. Tá cheio de menininha aqui. Imagina, a boca fala. Porque o coração, tá na mente, no coração. Aí eu peguei, né? Eu olhei para esse meu amigo, um olhou pro outro. Nós pensamos assim, o que a gente vai fazer aqui? Só foi aquela vez também que a gente veio, sabe? Porque, peraí, como é que você fala uma coisa dessa, rapaz, com um jovem? Você fala, ô jovem, que bom, né, que você veio aqui, né, para adorar a Cristo, né? Vamos fazer um trabalho aqui para Jesus, incentivar os meninos, as meninas a fazer trabalho para Cristo, não querer empurrar um para o outro, né? Ele falou, ó, tá cheio de menininha aqui. Rapaz, a gente ficou até meio sem graça, sabe? Ficou sem graça na hora, porque não era esse o objetivo. Sim. Então esse tipo de coisa acontece, irmãos. Eu não estou fazendo acusações aqui. Eu só estou falando que esse tipo de coisa acontece. Você nem citou nomes nenhum. Não citei nomes nenhum. Então esse tipo de coisa acontece. Às vezes tem pessoas, irmãos, no meio cristão que é carnal. Sim. Homens e mulheres carnais. Essas pessoas carnais, ele vai empurrar os seus jovens para carnalidade, para esse tipo de coisa, para qualquer coisa não espiritual. Quando um homem é espiritual, quando a mulher é espiritual, quando ele conversa com um jovem, ele vai incentivar aqueles meninos e aquelas meninas para coisas espirituais. E é isso que nós temos que ser, homens e mulheres espirituais. Os mais velhos, Alexandre, os mais velhos, mesmo que nós não sejamos pais daqueles jovens, nós temos que incentivá-los à espiritualidade, porque nós, por incrível que pareça, as nossas palavras, nossa conduta fala para eles também, porque eles estão aprendendo, eles estão copiando. Sim. E muitas das coisas deles, eles não tomam decisão por si só em algumas coisas. E nós vamos ser culpados diante de Deus se nós fizermos isso. Em Provérbios 13, verso 24, irmão, diz assim, ó, olha que Deus manda, o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. É o que a gente está conversando. Sim. O que retém a vara aborrece seu filho, ou seja, está aborrecendo o filho que fica retendo a vara, mas o que ama cedo o disciplina, ou seja, quanto menor tem que ser disciplinado. Já mostra o caminho. Isso, porque a criança para ir no caminho do Senhor, né? Eu vou ler um texto aqui, ó. Conselhos aos pais, professor, estudante, páginas 114 e 115. Olha lá. Administrar, o capítulo é Primeira Escola da Criança. Administrar regras no lar com sabedoria e amor, e não com vara de ferro. A criança corresponderão com uma obediência voluntária à regra de amor. Elogiai vossos filhos sempre que possais. Tornai sua vida tão feliz quanto possível. Prover diversões inocentes. Tornai a casa um Betel.
lugar santo consagrado. Conservar o terreno do coração por meio da manifestação do amor e afeto, preparando assim para a semente da verdade. Lembrai-vos que o Senhor da terra não somente é nuvens e chuva, mas a linda e risonha luz solar, fazendo com que a semente germine e apareçam as flores. Lembrai-vos que a criança necessita não somente repreensão e correção, como falou o provérbio, mas também de animação e elogio, a grata satisfação de boas palavras. O lar deve ser para as crianças o lugar mais atraente do mundo, e a presença da mãe o maior encanto desse lugar. As crianças têm natureza sensível e amorosa, comprazem-se facilmente e facilmente se sentem felizes. Mediante a disciplina branda, com palavras, atos amoráveis, pode as mães ligar os filhos a seu coração. Então, irmão, a primeira coisa é o amor, é conversar com a criança. Em último caso, a vara. Mas a Bíblia fala, tem que ter, mas primeiro correção com amor e ligar o coração da criança ao seu, né? Amém, é verdade. Louvado seja Deus. E, irmãos, palavras de elogio aqui falou, não só ficar criticando a criança, mas elogiar, ela lavou a louça direitinho, ou às vezes nem lavou direito, mas ela lavou, olha, obrigado, viu? Deus te abençoe, permaneça sempre assim no caminho, você tá uma benção. Pronto, aí a criança fica feliz, né? Vamos quarta-feira, a vida é melhor no canto do eirado? A pergunta, Provérbios 21:9, Ricardo. Provérbios 21:9 e o verso 19. Capítulo 21. Capítulo 20, capítulo 21, verso 9. Aqui diz assim, ó: é melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma sala ampla, em uma casa ampla, né? É o verso 19 também. O verso 19 diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Em capítulo 27 de Provérbios, verso 15 e 16: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Misericórdia. Então, irmãos, vamos comentar isso aí, Ricardo. A vida é melhor no canto do eirado? Então, Alexandre, por mais que a gente leia aqui na questão de é melhor viver no canto do eirado, a gente pensa assim, nossa, o autor pegou pesado, são palavras fortes. Peraí, não é bem assim. Mas o contexto que ele está apresentando aqui é a questão de paz, tranquilidade. Poxa, você teme a Deus, você é o povo de Deus. Imagina, onde já se viu o povo de Deus viver só em pé de guerra? Sim. É nesse contexto. Principalmente, é na casa, né? É na casa, entre o povo de Deus. E aqui você falou da mulher, né? Ele falou da mulher. Mas é claro que não é somente mulher, a gente sabe disso. Tem homens também, entendeu? Tem homens também, não é só mulheres. Homens também, que são difíceis de lidar. E entre o povo de Deus, esse tipo de coisa, Alexandre, não é bom. Não é bom. Deus não habita num lugar desse. É uma situação muito assim, como é que eu vou dizer? No mínimo desagradável. No mínimo. Desagradável, né? É ruim porque pensou num lar rixoso, briguento. Aqui até falou que é como uma casa que fica gotejando na sua cabeça direto, que ele irrita, né? Pingando na sua cabeça, pim, pim, pim. Então é bom sempre as pessoas, os casal, né? Dar um conselho ao outro, elogiar, não ficar sempre criticando, senão uma flor que é sempre esmagada, logo ela é destruída, né? Sim. Então, irmãos, eu vou ler um texto aqui que está na página 359 do Ciência do Bom Viver, tá? 359. Olha só que fala, irmãos. Aqui eu vejo que nem nós estamos comentando aqui, né? Você para e pensa, uma casa tão como é que eu vou dizer assim, vive em contenda constante, né? Briga constante, não é legal. Mas nós temos que ter em mente uma coisa, principalmente para os mais jovens, irmãos. Olha só. Acompanhe comigo, os fundadores do lar. Pesem, irmãos. Os que pretendem casar-se, todo o sentimento e observem todas as modalidades de caráter, naquele com quem deseja unir o destino de sua vida. Seja todo o passo em direção à aliança matrimonial caracterizado pela modéstia, simplicidade, sinceridade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento, irmãos, olha só, afeta a vida futura tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Ele ainda continua, Alexandre, olha só. Se desfrutais a bênção
se desfrutar, se tem esse privilégio de ter pais tementes a Deus, procurai deles conselhos. Olha só, é para procurar o conselho dos mais velhos, né? Ainda continua. Abrir vossas esperanças e planos e aprendei as lições que lhes ensinaram, as experiências da vida, e poupar-se-ão, né, muitas dores. Sobretudo fazei de Cristo vosso conselheiro, estudai sua palavra com oração. Sob esta guia, receba a jovem como companheiro vitalício somente aquele que possua traços de caráter puros e varonis, que seja diligente, honesto e tenha aspirações, e que ame e tema a Deus, e procure o jovem para lhe ficar ao lado aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, cuja influência enobreça e refine, fazendo-o feliz com o seu amor. Sim. Então, a gente falou, né, da questão das contendas, mas muitas contendas podem ser evitadas se você analisar a pessoa que você vai casar. Sim. Não é? A gente não pode agir como Sansão. Sabe, Sansão, não, essa que eu quero, essa que me agrada, né? Ela foi Deus que mandou para mim. Né? Tem gente que fala que foi um milagre de Deus, que foi Deus que mandou. Será? Então nós temos que pedir conselho para os mais velhos. Né? Talvez o seu pai e sua mãe não é temente a Deus, porque pode acontecer, né, de o pai e a mãe não ser cristão. Pergunta para as pessoas mais experientes, pessoas mais velhas lá, sabe aqueles irmãozinhos de cabelo branco, aquela senhorinha de cabelo branco? Pergunta para elas, pergunta para eles. Eles vão falar, ó filho, é assim, ó filho, é assim. Você pode ter certeza que eles não vão te empurrar para o caminho errado. Não vão. Aqui no rodapé da lição, irmãos, tem aqui, ó. Porque o riso é tão importante para o lar, como ele pode ser usado para o bem, como pode ser pervertido e usado para o mal. Compartilhe a resposta com a classe, você leva essa resposta e compartilhe com a classe. Interessante, irmão, que o lar é você rir com a esposa, o esposo, o marido, as crianças, rindo, mas pode ser pervertido isso aí, ó. Por quê? Tem um texto, eu não achei aqui, mas fala assim que quando as pessoas estão entre amigos, começa a apelidar o cônjuge, contar por defeitos do cônjuge para o outro e começar a rir. Fazendo gracinha. Isso, né? Gracinha. Ah, minha esposa é isso aqui, ela tem isso, meu marido tem esse defeito, e começa a rir, fazer piada, apelido. Irmão, isso é para destruir o casamento. Aos poucos vai destruir o casamento. Então o riso pode ser bom, riso normal, um sorriso entre o casal, momento alegre, familiar, né? Os filhos, mas cuidado com ficar contando defeito um do outro e colocando apelido e a pessoa não gosta, viu? Tem problema. Sim. Vai destruir casamento. Sim, porque você está abrindo uma privacidade para os outros, sim, né, Alexandre? Você está abrindo, escancarando as portas da privacidade para os outros. Porque assim, primeiro é você e sua esposa. Já tem, aí depois, quando nascem filhos, então essas crianças foram acrescentadas ao núcleo ali, né, familiar. Então ele vai estar ciente de algumas coisas, porque eles vão aprendendo, vão vendo as coisas. Então isso tudo que fica dentro da família, não tem que sair do seio familiar. Às vezes é uma brincadeira, né? Às vezes uma brincadeira que o pai faz com a mãe faz com o pai. Não tem que sair falando, não tem que colocar apelido, zombando com ar de escárnio. Isso aí enfraquece mesmo, isso aí desonra a Deus, né? Desonra a Deus primeiramente, e depois pode depender da situação que Satanás trabalhar até acabar com o casamento. Misericórdia. Vamos na quinta-feira agora, uma esposa verdadeiramente rica. Provérbios 31. Nós não vamos ler o Provérbios 31, de 10 a 31, mas tem várias coisas que a gente pode enumerar de uma esposa que é abençoada, Ricardo. Uma mulher, ou nós podemos colocar, aplicar também para o homem. Como que deve ser essa pessoa em Provérbios 31? Olha só, Alexandre, se você me permite, eu quero fazer uma leitura do Espírito de Profecia, mostrando dois tipos de casamento. Sim. Olha só, vou pegar aqui Patriarcas e Profetas. Na página 171 dessa versão aqui, irmãos, ó, é um pouco antiga, né? Mas eu vou ler o capítulo, vou mostrar o capítulo para os irmãos aqui. Na página 171. Deixa eu achar aqui. Antes, Ricardo, vou ler o texto da Bíblia, Provérbios 31, verso 10. Logo no começo desse texto que a gente... É o louvor da mulher virtuosa, é o subtítulo, ó. A mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede das finas joias. Então nós vamos aplicar para o homem também. Uma pessoa que acha uma pessoa que é virtuoso, bondoso, sendo dos caminhos de Deus, seu valor excede das finas joias. Olha que bênção. Louvado seja Deus. Glória a Deus, são joias raras. E olha que hoje está difícil de achar, irmãos. Com todo respeito, consideração, não é acusação, não está difícil de achar. Sim. Homem de bom caráter e mulher de bom caráter. E principalmente, eu não estou falando lá fora não, porque lá fora é quase que impossível. Sim. Eu estou falando dentro do seio cristão.
Aqui, irmãos, na página 171, fala do casamento de Isaac, Alexandre. Isaac, nós sabemos que a história de Isaac é linda, porque Abraão viu que o filho dele precisava se casar, ele estava triste, sofrendo, porque sua mãe morreu, sua mãe Sara tinha morrido, ele tinha 40 anos de idade, ele estava lá inconsolável, porque ele tinha a mãe dele, era a companheira dele, a mãe dele e o pai. Então, aí Abraão vai lá, fez o seu servo fazer o voto para ir atrás, e aí conversou, encontrou a Rebeca, falou, aí você quer ir, filha, né? O pai falou, você quer ir lá para ser esposa dele? Ele falou, eu vou. Ela viu que foi um milagre de Deus para encontrá-la, ele chegou lá, foi apresentado Rebeca para ele, né? E ele a tomou por esposa, disse que ele a amou, e aí fala que ali foi consolado o coração de Isaac. E você não vê um relato na Bíblia, dizendo que Isaac brigou com a esposa, dizendo que Isaac arrumou outra mulher. Não tem, os dois ficaram juntos até o fim, né? E aqui eu quero ler, irmãos, olha só o que fala. Aqui fala a respeito do casamento de Isaac, e aqui a mensageira do Senhor faz a comparação de dois casamentos. O primeiro fala da esposa de Ló. Olha só, a esposa de Ló foi uma mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão, seu marido. Veja, ela influenciou seu marido para se separar de Abraão. Olha só, a não ter, né, sido por causa dela, Jó não teria permanecido em Sodoma. Se não fosse ela, Jó não teria permanecido em Sodoma. Privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus, a influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-lo-iam levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e a sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos de uma cadeia de acontecimentos pejados de males para o mundo durante muitas gerações. Então, aqui mostra um exemplo de uma má esposa. E a boa esposa, a gente sabe que foi o caso de Isaac, que ela foi fiel a Deus também. A Rebeca foi fiel a Deus, Isaac foi fiel a Deus. E você pode ver que a vida deles foi uma bênção, Alexandre. Foi uma bênção, né? Apesar dos filhos dele ter dois filhos diferentes ali, mas eles foram um casal ali, sabe, fiel ao outro até o fim. Amém. Até o fim. E aqui, olha só na página 173, fala assim, agora para nós refletirmos. Que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos. Mesmo entre os professos cristãos, os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, Alexandre, nem Deus, nem os pais, de qualquer modo, deveria dirigir. Olha só, não tem que se meter. Ainda continua. Muito antes de atingir a idade de homens e mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhe seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança na vida por vir. Olha aí. Então, isso acontece até hoje, Alexandre, até hoje. Né? Até hoje. Então, é complicado mesmo. Isso aqui está no capítulo, irmãos, o casamento de Isaac, né? E ali ela faz a comparação do Isaac com a esposa, com o casamento de Ló, né? E mostra um exemplo que está acontecendo com muitos jovens, né? Isso na época dela, tá falando. Imagine se fosse hoje, se ela estivesse hoje aqui. Sim, falando. Então a esposa de Isaac foi uma esposa verdadeiramente rica, né? Abençoada. Sim. Na página 534 do Lar Adventista, no capítulo A Recompensa Aqui e no Além, diz aqui, ó: na palavra de Deus encontramos uma bela descrição de um lar feliz e a mulher que o governa. Levanta-se seus filhos e chama na bem-aventurada, como também seu marido que a louva. Que maior louvor pode ser desejado por aquele que dirige o lar, por aquela que dirige o lar, do que é aqui expresso? Na pergunta. Se ela, a verdadeira esposa e mãe, busca de Deus força e conforto, e procura em sua sabedoria e temor realizar o dever diário, terá o marido preso ao seu coração e verá seus filhos chegarem à maturidade como homens e mulheres de honra, com firme moral, para seguir o exemplo da sua mãe.
Olha, irmãos, então o que uma mulher pode fazer no lar? Olha que benção. Pode ganhar os filhos, ligar o coração e o marido também. E quando os filhos crescer, vai ser firme moral para seguir o exemplo da mãe. Sim. Olha que benção, irmão. Então, muitas mães, às vezes as pessoas... mas essa mãe aí não tem título nenhum, não tem nada. O que é essa mulher aí? Uma mulher simples, né? Simples, analfabeta. Mas se ela criar seus filhos nos caminhos do Senhor, fiel no seu dever diário ali, na família, criando a família no caminho do Senhor, irmãos, que bênção que ela vai ter. Ela vai ser honrada. E nós sabemos que no texto, no Eventos Finais que a gente leu, que eu li também outro semelhante, fala como vai ter honra às mães. Vai ter uma honra, uma festa como fosse um brinde especial para as mães, tá? No Eventos Finais. Vai ter uma congratulação especial para as mães. Sim. Vai ser homenageado às mães. E também tem o texto que fala, né, Alexandre, que o trabalho dela é mais importante do que de grandes missionários. Isso, que ganham o mundo, né, para Jesus. Ela vai ser mais honrada que os homens. Do que homens aí missionários. Porque ela cuidou do filho para a vida toda. Ela não pregou uma vez só, não. Ela ficou lá em cima o tempo todo ali orientando aquele jovem no caminho, né? Então, Eventos Finais. Fantástico. Então vamos, na sexta-feira, terminar aqui, irmão. Tem uma para a gente entrar. Terceira pergunta para discussão que é interessante. Em contraste com o Provérbio 31 que a gente leu, uma mulher virtuosa, que trabalha na sua casa, cria seus filhos no caminho do Senhor, cuida do marido. Em contraste com isso, quais qualidades a cultura contemporânea hoje tende a exaltar nas mulheres? Como podemos, como indivíduo, nos proteger desse mesmo comportamento degradante? Porque o Provérbio 31, isso aqui é coisa do passado. Tá louco a mulher em casa, cuidando da família, isso é coisa da loucura. Porque o feminismo vai exaltar quem? Não, você não pode, você tem pé com o homem. Como é que o homem sabe trabalhar, você fica em casa lavando roupa? Isso aí é degradante. É porque é a mentalidade das pessoas, né? A mentalidade moderna e secular de hoje, sim, que infelizmente adentrou o coração de muitas irmãs. Sim. Que elas não perceberam. Né, das funções que elas têm. Ninguém está falando que as mulheres não podem trabalhar. Sim, nós sabemos disso, que Rebeca ela trabalhava. E direitos são iguais. Todo trabalho. Você pode ver que Rebeca mesmo, quando foi encontrada, ela estava trabalhando. O próprio Jacó, quando encontrou a esposa dele, quando encontrou a Raquel, também estava trabalhando. Sim. Ela estava fazendo serviço, cuidando do rebanho. Ninguém está falando que elas não podem trabalhar. Não. E nenhum momento a Bíblia fala que as mulheres não devem trabalhar. Sim. Não é isso. A questão a questão era a família, que Deus colocou a responsabilidade dela para cuidar da família, na questão de cuidar do caráter, na questão de bons costumes, ensinar os seus filhos no bom caminho. E a questão, Ricardo, que essa cultura de hoje, contemporânea, é degradar essas mulheres. Sim. Que se falam, não, vou ficar em casa cuidando da minha família. Ridicularizar, achar que ela é uma analfabeta, é uma louca, você é submissa, você é escrava. Sim. É essa cultura que nós temos que tirar fora. Se a mulher quer trabalhar, seu filho está tudo direitinho, não tem problema nenhum. Irmão, é direitos iguais, homem e mulher, os dois. Tem condições. Mas quando essa cultura feminista diz que a mulher não deve ficar assim, a mulher, como é que pode? Uma mulher lavar roupa? A mulher não pode lavar roupa. Mulher lavar louça? Não! Aí é que já entra contra a palavra de Deus. Sim, interessante também, Alexandre, você pode ver. Tem muitas mulheres. Tanto irmãos, homem e mulher, viu? Tem que lavar louça e lavar roupa. Sim, lógico. Ninguém está falando que é só mulher, não. Só vai interpretar e falar. Não, vai falar que tá só mulher, só mulher. Não é isso não. Homens e mulheres têm que saber fazer as coisas. Claro. Isso é fato. Desde novinho. Porque pode precisar, né, cara? Sim, a esposa fica doente. E agora? Aí vou chamar quem? O seu cara não está fazendo nada. Não comida. Não sabe nem esquentar água no fogo. Misericórdia. Aí fica difícil. Só miojo, aí é miojo. Aí vai se matar. Vai se matar comendo aquele macarrão instantâneo. Então, irmãos, tem que ser dividido, como o Ricardo estava falando. Se o pai e a mãe sabem trabalhar, quem chegar primeiro vai adiantando. Ninguém vai sentar para assistir futebol, nem perde tempo com esse negócio de futebol. 2 horas de futebol, mano. Sai fora disso aí. Vai lavar a louça, vai pôr a roupa para lavar, vai passar roupa enquanto a esposa chega. Ou se a esposa chegar, ela começa e depois um cuida da criança, o outro faz as coisas, tem que ser tudo divididinho. E os filhos crescendo estão vendo esse exemplo, né? Estão vendo esse exemplo. Tudo dividido. O companheirismo, né? O companheirismo. Porque a primeira coisa é o amor, irmão. Sim.
esse negócio de só a mulher faz as coisas, vamos supor, os dois trabalham, a mulher chega, ela tem que fazer tudo e o homem já estava em casa assistindo futebol, jogando carta no bar, misericórdia, mano, cai fora disso aí. Aí, casamento, ó, vai pro beleléu. É porque é uma crueldade, né? Crueldade. É uma crueldade, poxa. Aí é a falta de amor. Poxa, você não tá doente, você não tem dificuldade nenhuma, custa você... Sim. Poxa, que amor é esse que você não pode ajudar em nada? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos criar nosso filho no caminho do Senhor, Amém, orar para que nossa família seja um círculo sagrado que só Deus pode entrar ali. Amém? Amém. Vamos colocar de joelho para falar com o nosso Deus? Santíssimo Pai, te agradecemos por esses momentos que nós passamos aqui, estudando, Pai, comentando um pouco mais das lições que nós batimos. Amém, Deus. Que o seu Santo e bom Espírito, Pai, possa tocar em cada coração, em cada irmão, para que eles possam compreender, Senhor, mais e mais suas palavras e reconhecer a sua responsabilidade com a sua família e principalmente com Deus. Amém. Pedimos as suas bênçãos sobre nós, sobre o seu povo e toda a face da terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor.